Tá ao vivo. Fala, galera. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso bate-papo. Já estamos fazendo alguns testes aqui para ver se a internet está boa. Como é que tá aí para ti? Então, tu vai lá na outra sala e dá uma espiadinha. Tu saiu, né? Tu saiu? Dá uma espiadinha. Tá bom. Tá ao vivo aqui. Já são 8 horas. A galera tá chegando. Sejam bem-vindos. Já são 8 horas. A galera tá chegando. Vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o... Hoje, companheiro de partido Moacir, para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos ver se ele aceita. Ó, tá conectando. Agora deu Fala, certo. Moacir. E aí, tudo bom? Tudo certinho por aí? Não é tudo certo. Eu já estava conectado, só que o som não estava saindo e sempre o problema é da pecinha da frente. Aí eu fui resolver o problema na pecinha da frente e já deu tudo certo. Eu também não. Primeira live que eu estou fazendo pelo Instagram, para começar a fazer esses bate-papos semanais. Então, para quem está entrando agora, hoje o bate-papo é com o Moacir, que é vereador aqui em São José também. E a ideia, Moacir, é a gente fazer um bate-papo bem informal, né, sem roteiro, para que Perfeito. a gente fale de tudo um pouco, fale da nossa cidade, fale dos nossos sonhos, né, especialmente do teu sonho, porque tu és o entrevistado, hoje eu só quero perguntar. Então essa é a ideia. E a primeira pergunta que eu sempre vou fazer para todos que eu conversar é: quem é o Moacir da Silva? Puta, olha só, eu sempre digo que responder o que tu és, tu mesmo, é uma situação um pouquinho delicada, mas eu me definiria como, primeiro, eu sou Moacir da Silva, filho de Dário e de Mônica, né? Vamos botar biologicamente, a minha mãe é de Santa Filomena, é uma lemoa que tu conheces, e meu pai é ali da Colônia Santana, onde eu nasci e eu me criei. E esse tempo todo da criação nossa, ali no dia a dia, naquela simplicidade, no jeito de ser, acabou balizando a nossa vida, a nossa luta, e dali para frente a história toda foi. Então, o Moacir da Silva é uma pessoa como qualquer outra pessoa, que gosta muito de estar envolvido no meio da comunidade, estar envolvido com as pessoas, conversar com as pessoas e trocar ideias, informações. Eu definiria mais ou menos assim. Tu és nascido em São José mesmo? Sim, eu sou nascido em São José, ali na Colônia Santana, e provavelmente, eu acho que eu nasci em casa, porque eu nasci de 7 meses, então não deve ter dado muito tempo de correr para a maternidade, mas o meu registro é de São José, com maior orgulho, né, apesar de que eu acho uma cidade maravilhosa também para acolher os outros, mas eu sou, como diz o manezinho, minhoca da terra, né? Ah, coisa boa. Pô, tem uma galera aqui já participando, né? Deixa eu até dar um oi. O nosso amigo Caeta aqui, vereador também, a Verena, a Helena, o Emerson Pacheco, o Bosley, um amigo nosso agora que está participando junto conosco ali no PDT, o Kilian, a Elo, o Sérgio, o Alexandre, o Vespal, que bacana. Moacir, até teve algumas pessoas que perguntaram para mim, pô, mas esse vereador que agora está participando junto conosco no PDT é formado em administração, formado em engenharia sanitária, pedagogo. O porquê essa loucura toda de estudar uma coisa, depois estudar outra? O que passou pela tua cabeça? Tu sabes que isso normalmente eu imaginava o que passava na cabeça dos outros. Eu estou rindo porque eu caí e disse ali que eu nasci de 7 meses, por isso que eu sou assim acelerado e ansioso. Isso eu não tenho nem dúvida, eu nasci 25% do tempo antes, então tem que acelerar, né? Mas olha só, eu fiz engenharia. E, na verdade, André, eu sempre quis uma formação que tivesse um vínculo com a saúde. Mas a medicina, propriamente dita, que era a saúde direta, isso não me fazia cabeça. Eu queria uma coisa da saúde mais ampla. E aí que surgiu a engenharia sanitária, porque ela é uma engenharia preventiva da saúde.
Isso, sem sombra de dúvida, me atraiu. Eu acho que a quarta ou quinta turma, tanto que foi um curso que nós tivemos que lutar muito para ser reconhecido. Depois da engenharia, estava concluído, e eu estava bem, nós estava casado, com filhos pequenos, e numa brincadeira com a minha esposa para fazer a faculdade, eu disse que ela tinha que fazer a faculdade, e se fosse necessário, eu faria junto um vestibular. Eu te confesso que na época eu fiz de brincadeira. E eu botei um curso que eu tinha certeza que eu não ia passar, porque já havia 10 anos que eu tinha me formado, e eu botei administração. E eu passei em administração noturna, e era um curso muito concorrido. Legal, tem uma coisa que eu sempre penso, de graça veio, mas não é de graça que veio, ele tem um objetivo. E eu fiz administração, e foi um curso que me completou tremendamente. Dali o meu veio de administração aflorou. Entende? Tanto que eu fui gestor de hospital, e aí nós vamos falar talvez depois do Hospital da Colônia Santana. Teve grandes transformações porque a administração, ela aliada com a engenharia, ela potencializou o conhecimento. E nessa administração eu fui gerir escola. E gerindo escola, e também nós trabalhamos continuamente numa entidade de acolhimento, não de acolhimento, de crianças na Colônia Santana. E sempre para mim era muito claro que trabalhar com essas crianças, poder inseri-las, poder formá-las e tirá-las da ameaça que muitas vezes essas crianças têm, era muito importante. Esse envolvimento nessa instituição e depois na direção de uma escola me forçou a querer conhecer a dinâmica da pedagogia. Porque uma coisa é tu dirigir, uma coisa é tu entender o que está se falando, os pensamentos, os raciocínios, tudo isso. E aí eu fui fazer pedagogia pela UDESC. Eu acredito que quase 10 anos depois da administração, né? E foi fantástico, assim, um curso fantástico, que nos dá uma visão humana, entende? Da efetiva possibilidade de desenvolvimento das pessoas através da educação. Aí que eu fiz a pedagogia. E na gestão das instituições de saúde, eu tinha necessidade de dar um mergulho na gestão hospitalar. Então eu fiz 2 MBAs em gestão hospitalar, que é uma área que eu me identifico muito, e onde hoje eu tenho uma atividade bem paralela com a engenharia. Eu sou engenheiro, eu trabalho como engenheiro, e também eu sou administrador e trabalho como administrador. E, no fundo, a pedagogia ainda continua, porque eu continuo na proximidade dessa instituição filantrópica que trabalha com crianças. E então acabou perpassando tudo, e até hoje eu utilizo tudo e me considero, dessa formação, bem resolvido. Tu és engenheiro, trabalha sanitarista da Prefeitura de Eu sou engenheiro da Prefeitura de Florianópolis, que é concursado há 33 anos atrás, quando começou o setor de saneamento lá. Entende? Então aí nós começamos a trabalhar lá. Todo o setor de saneamento da Prefeitura de Florianópolis começou com 4 sanitaristas, que é o engenheiro Rogério, o engenheiro Elson, a engenheira Maria Perpétua, né? E eu. Então, uma coisa que também foi muito interessante, que foi um crescimento nessa linha, né? Quando ainda o saneamento ainda era um embrião dessa importância na nossa cidade. E que tanto ainda precisa ser executado, né? Não, hoje é assim, indiscutivelmente, ou nós vamos agir e trabalhar na parte preventiva, no saneamento básico, os custos com a saúde, elas acabam acelerando e em uma escala que tu não consegue acompanhar dentro de uma cidade. A Ali, que é uma professora aqui de arte do município, disse que próximo tem que ser Falando com Batera. Eu gostei desse título. É simpático, né? Eu vi que tem outras pessoas aqui. Deixa eu só dar um abraço aqui no Tiago, no Marquinho, teu mano, tá aí, Moacir. O Reni Barbosa, que é pré-candidato. O Reni, que é pré-candidato e é da causa animal, um cara que está batalhando todos os dias, de noite, de dia. Ô Moacir, agora eu quero te perguntar uma coisa, que é o seguinte: tu és um cara que tu és muito bem sucedido, tu és funcionário concursado da Prefeitura de Floripa, também trabalha num dos principais institutos de psiquiatria de Santa Catarina, né, que é o Instituto de São José. E por que tu decidisse participar da política, né? Participar ativamente,
se filiando a um partido, enfim, e em busca dessas lutas todas aí nesse decorrer Olha, desse olha ano. só, André, isso é muito importante, porque ela foi uma decisão sofrida e difícil, lá há 20 anos atrás. E ela nasceu exatamente porque nós trabalhávamos com a comunidade numa instituição que cuida até hoje de crianças de 0 a 6 anos. À época tinha 40, depois passou a 60, hoje nós atendemos mais de 200 crianças. E uma coisa verdadeira a gente começou a perceber que nós precisávamos ter voz e mais força. E essa voz, essa força, ela vinha muito mais de uma representação que tinha que ser colocada à prova. E eu tinha um amigo que era o Frei Antônio, um grande amigo meu, já falecido, um alemão, e ele cobrava, dizia, se você não coloca o seu nome à disposição, esse segmento educação, esse segmento desenvolvimento social, esse segmento desenvolvimento da cultura e da arte que tu te envolves e que a gente defende, ele vai perdendo a força e outros vão ocupar esse espaço. É lógico que esse meio, que desde não é de hoje, sempre se falou, a classe política, tudo mais, ele acaba fazendo com que aquele que está exercitando e está se encorajando para ser candidato, meio que leve um breque e não vá. Porque tu és exposto, a tua vida é exposta. E tu dizes claramente, às vezes eu sou questionado, exatamente por isso, que diz assim, meu Deus, tu podia ser uma vida extremamente tranquila, né, ainda mais com 30 e poucos anos de engenharia, e tocar a tua vida, não que tenha grandes conteúdos de patrimônio, mas uma vida tranquila nesse olhar, entende? E eu acho que não existe vida tranquila quando tu não partilha socialmente aquilo que tu adquiriu na sociedade, ou o conhecimento, ou partilhas isso. Isso é muito forte em mim, entendeu? Isso é muito forte na minha casa, na minha família, nos meus filhos. De onde eu vim, isso é muito forte, né? Eu acho que essa questão de ser solidário, de se botar à disposição, tu tens que te botar à disposição. E tu és fruto também desse processo. Em algum momento que não é fácil a decisão, tu te colocas à disposição. E tu disseste que tem outros pretensos, já são pré-candidatos aí a vereador. Tem que se colocar à disposição com as suas propostas para dar voz, né, a algumas bandeiras que se defendem, né, para dar força a algumas bandeiras. E muitas vezes a gente acha, eu não logrei êxito naquele momento. Nós não logramos êxito nas duas primeiras. Porque os apoios populares, eles são mais lentos. Como é que é? Eu ia, inclusive, te perguntar exatamente isso, porque, para quem não te conhece, tu participou de uma eleição, eu acho que foi em 2000, talvez, 98, por ali. Eu nem lembro, mas eu acho que foi 2000 e pouco. Isso. Tu participou de uma segunda, tu fez uma votação extraordinária e tu não entrou. E aí, não pensasse em, não, agora não quero mais? Não, mas olha só, nas duas nós tivemos uma votação popular estupenda. E exatamente dentro daquilo que eu defendo, uma política de ideias e de defesa de ideias, e não mais do que isso. E isso, para nós, sempre foi extremamente um grande resultado. Mas sabíamos que esse acesso era muito difícil, ainda mais quando tem os critérios de legenda e tudo mais, mas nós chegamos a ser o quarto mais votado da cidade e não entramos na Câmara, entende? Fomos o segundo no partido e ficamos fora. Então, de um lado, lógico que tu pensa, eu tenho que reiniciar o esforço, mas por outro lado, também tu percebes que a população respalda, e ela vem, à medida em que ela é conscientizada de um processo. Entende? Isso é muito preocupante e é o que eu defendo muito dentro da política. Nós temos que conscientizar sobre esse processo de transformação que vai através dessas escolhas. Então, isso não me deixou de forma nenhuma retroceder. Sem sombra de dúvida, eu vou te dizer assim, frustrações, nossa, inúmeras, né? Decepções inúmeras, porque nem sempre o pensar dos outros é a maneira de tu pensares, né? O agir dos outros é a maneira de tu agir. E nesse meio, tu tens que estar junto, trabalhar e tudo mais, e prosperar. Ou seja, as ideias que tu representa, eu sempre digo, eu não sou uma pessoa lá dentro, eu sou um grupo que, através de mim, canaliza e quer um esforço e um desempenho e uma defesa, entende? Então, nesse sentido, eu te digo que apesar de frustrações e tristezas que acontecem, é normal, em momento nenhum a gente pensou em desistir, não. Sempre vale a pena, né? Esmorecer nunca, sem dúvida, né? Isso até porque nós temos, André, a desenvolvimento de uma sociedade, de uma cidade, de uma nação, ele vai passar pela disponibilidade das suas pessoas
em defender ideias e princípios, né? Essa é a fórmula que existe. Independente de credo ou de não credo, o Papa Paulo VI, ele tem uma frase que foi replicada agora pelo Papa Francisco, que colocar o seu nome à disposição num processo eleitoral é o maior gesto de caridade que um ser humano pode fazer. Então, olha só, mas essa é uma visão daquilo que nós defendemos de política, como uma representação clara e efetiva, né, da população. Essa é uma reconstrução que nós temos que fazer, porque, infelizmente, para a sociedade, a política ela está colocada como um lado obscuro, né, por Sim. tudo que a gente já viu acontecer, mas o que a sociedade tem que compreender é que a política certa, a boa política, ela é magnífica e ela tem o objetivo de fazer com que as pessoas cada vez mais tenham mais oportunidades, e eu acho que é isso que é o que vale a pena. Deixa eu mandar um abraço aqui o meu amigo também, Tiago Matos, que é um grande querido aqui de Barreiros. Ele está brincando aqui que o André é filho da Linda Barreiros. O Caê botou um pensamento aqui bem interessante, que ele botou o tripé estratégico, a concepção ampla da saúde integral, a pedagogia, deixa eu ver se consigo ler tudo, a pedagogia para colocar a educação como base para a transformação social e a delimitação para liderar a gestão pública como um todo. É isso aí mesmo. E o Caê é um grande parceiro que a gente tem ali na nossa bancada que com certeza está contribuindo um bocado conosco. Mas, Moacir, agora eu quero fazer umas provocações. Provoca. Tu não estavas no PDT e agora tu faz parte do PDT de São José. Hoje nós temos uma bancada com 3 vereadores e eu tenho a satisfação de ter tu do nosso lado ali, como o Caê também. E como muitas pessoas me perguntam, o porquê que tu aceitou esse convite de vir para o PDT e o que tu espera com isso em relação ao partido? O André, tu sabes que historicamente eu fui MDB, né? Porque no momento histórico o MDB defendia bandeiras extremamente corretas de restauração da democracia e de estabelecimento de alguns princípios que nós defendíamos. Agora, estar numa agremiação, para mim, pressupõe a discussão de ideias, a junção da diversidade de ideias e a construção de um grupo, né, que vá desenvolvendo isso. Se eu não me sinto como grupo, se eu me sinto mais uma massa de manobra e não como grupo, isso nos força a tomar outro rumo, porque ali tu não vais conseguir minimamente estabelecer aquilo que tu defendes. Por esse motivo, e depois de 30 anos, nós fomos ao PSD na última eleição exatamente por não concordar, e olha que eu sou muito resistente, tu sabes muito bem disso, com relação a não concordar, mas é de perceber que não existia um vislumbrar nessa linha. Agora junta-se algumas questões. Primeiro, pessoas que pensam muito parecidos com o nosso pensar, né, que defendem as prioridades que a gente defende, ou seja, a educação, a inclusão e o desenvolvimento efetivo através da educação, que começa lá nos 0 anos, né, de 0 a 6 anos, que ali os processos mentais são desenvolvidos, e que tem que ser uma prioridade, porque isso efetivamente é o desenvolvimento, efetivamente abre para um diálogo franco e um diálogo maduro, onde as pessoas se entendem dessa forma. Então foi juntando-se os atores, a tua presença, a tua maneira de também estar junto nos debates, o Caê e outras pessoas que junto conosco disseram aqui nós não vamos ter esse espaço. Nós temos que construir um espaço, não é que ele seja exclusivo, não, de jeito algum, mas que tenham as bandeiras e os princípios que mais ou menos vão linkando com a nossa maneira de pensar, ou aquilo que a nossa história toda trouxe. E hoje a gente vê os nossos companheiros, o pessoal que tá conosco, é muito legal, é muito interessante estar discutindo nas diversas variáveis com todas as pessoas. E aí tu vê que são pessoas que estão preocupadas com a cultura, com a arte, com o desenvolvimento econômico, efetivamente, com a educação, né, com a saúde, com o ambiente como um todo. O pensar a cidade como um sistema que vai agregar qualidade à sua gente, à medida de que ele não é pensado num único veio. Ele é aberto a essa análise, que foi a grande motivação para eu tomar essa decisão e me colocar como pré-candidato a prefeito pelo PDT, né? Nessa pré-fase, ainda não é campanha, ainda é pré-campanha.
com certeza muitas cabeças pensam melhor do que uma só, né? Então, Sim, sem dúvida, sem dúvida. eu acho que essa galera que está hoje, uma galera inclusive que nunca havia sido filiada em partidos políticos, hoje estão junto com o PDT e eu acho que estão trazendo muitas novidades para dentro do partido e para nossas ideias. Mas agora que falasse da pré-candidatura do PDT, e eu sei que tu outras vezes até já tentasse se candidatar, mas acabasse não sendo candidato, enfim. Hoje tu és um pré-candidato, mas por que tu hoje tu se coloca como pré-candidato, até tendo em vista que tens um baita de um mandato, né? Terias uma reeleição mais ou menos tranquila, mas por que qual é a tua vontade de estar pré-candidato em relação a São José? Olha só, André, muitas pessoas me cobraram isso, me disseram, poxa, tu tens uma eleição, digamos, entre aspas, muito bem construída na questão de vereador, e tu poderias estar muito bem ali e continuar defendendo ali. Eu acho sim, mas tem uma questão que para mim sempre foi muito forte. Eu não quero ter como profissão vereador, eu quero ter como representação vereador, entende? E juntando esse momento da vida que já tem a experiência, né, o conhecimento do legislativo, um conhecimento do executivo, porque eu já estive frente às secretarias ali, à Receita, a Finanças, ao Planejamento, né, ao desenvolvimento econômico, e poder perceber muitas possibilidades de fazer, e essas possibilidades elas acontecem exatamente no Executivo. E querer, então, juntar um grupo de pessoas, que são esses que a gente tem sempre discutido e debatido nas nossas lives, ou mesmo nos grupos específicos de debate, e juntar essas pessoas que pensam a cidade, que pensam o coletivo, que tem suas mazelas, nós todos temos, entende? Mas que pensa a cidade, é que me fez, então, dessa vez dizer, não, a minha carreira de vereador é a minha contribuição, e tu podes fazer uma busca no meu acervo de legislação, sempre foram pautadas em ter muita seriedade nas leis propostas, que elas fossem execuíveis e que elas tivessem um viés muito forte em fazer transformações nos segmentos onde a gente fez as propostas, entende? E também na parte da fiscalização, na parte de estar muito livre para se posicionar. E isso já foi. Agora, com todo esse conhecimento, e mais o conhecimento técnico que nós temos da engenharia, da administração, da pedagogia, e dessa questão toda, com essa experiência, então me motivou bastante a colocar o nome à disposição nessa pré-campanha. O que que tu pensa, agora falando exatamente de São José da Terra Firme, que é a quarta maior cidade do estado, hoje é a quinta economia, era a sexta, mas agora já está em quinta de novo. O que que tu pensa, o que que tu acha quais são os principais passos que a gente tem que dar para avançar, sabendo que nós temos muitos problemas ainda, principalmente nas bordas da cidade? O que que tu acha que são os principais, o que que tu pensa disso? Né? Sendo que nós somos a quinta economia, nós somos a quarta maior cidade. O que que a gente pode trazer de melhor para esse povo que a gente sabe que precisa muito? Ô André, a cidade de São José, ela tem uma pujança latente, eu vou traduzir isso assim, ela tem uma força na sua alma, como se ela fosse uma pessoa extremamente otimista e dinâmica. É assim que eu vejo a cidade de São José. Se eu comparar ela com um ser humano, certo? E essa força, ela é uma força de muita superação. E ela tem uma grande característica, porque ela tem uma diversidade de segmentos muito bem conceituados, muito bem estabelecidos. Na indústria, na prestação de serviço, na cultura. Ora, o que a gente tem que pensar? Eu poderia fatiar aqui uma série de questões da cidade, que vão refletir depois na nossa ação. Mas é exatamente poder potencializar todas essas variáveis para agregar qualidade de vida a quem vive aqui, a quem é da nossa cidade. E aí entra então conceitos assim, vamos lá, desenvolvimento econômico. É lógico que eu defendo que a gente dê possibilidade daquele que pode empreender e quer empreender, dentro do que deve ser respeitado, que ele faça. Nós não devemos travar e ser entrave nisso. Porque, outro dia alguém falou do trabalho eficaz que está no hino. Isso eu chamo trabalho eficaz. Quando ele gera dignidade, quando ele gera cidadania, quando ele gera autoestima, entende? E quando ele te permite ser ator da tua história.
E quando tu és dono dessa história, quando tu traz, tu batalha, tu transforma a tua realidade, tu tens o sustento da tua família, isso tudo transforma. Então o viés do desenvolvimento econômico ele tem que ter essa eficácia. E ele deve servir para isso, né? E lógico, aí todo o resto vem como consequência. Mas ele vai refletir nas outras áreas. Eu tenho que desenvolver essa cidade num sistema, na malha viária decente, com desenvolvimento de diversos modais. Eu não posso pensar num único modelo, porque aí eu já linko com outra questão que a gente sempre tem discutido. Se eu desenvolvo com as questões de ciclovias, se eu faço projetos que os novos bairros já vêm com ciclovias, tudo mais, eu posso, talvez, no momento da implantação, onerar um pouco, mas eu faço com que a cidade vai galgando gradativamente outros patamares. Vamos lá na questão da saúde, trabalhar fortemente a saúde preventiva, mas priorizar, mas dar suporte na curativa, naquela que a gente tem que... Então, é muito amplo essa questão de São José. Mas, assim, até para dar um veio para tu entrar ali, para tu continuar. Mas nós temos uma característica interessante. Nós somos extremamente trabalhadores, pujantes nesse sentido, pulsa em nós esse desejo, e nós temos uma diversidade magnífica. Então, isso tudo tem que ser, de alguma maneira, equilibrado, sem fantasias. Eu não gosto de fantasias, eu não gosto de coisas que são apoteoses que não se atingem, mas tem muita apoteose que pode ser realizada na cidade de São José, com conhecimento, com gestão e com bastante trabalho. Pô, tem uma galera escrevendo aqui, ó, eu tô meio prego ainda aqui para ficar lendo e prestando atenção no Moacir, mas se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, dar uma apertada no Moacir, manda que a gente pergunta para ele, tá? É porque antes eu estava vendo aqui, André, antes eu estava vendo aqui, mas agora tu travasse aí, eu não consigo ver aqui, senão eu também te ajudava aí nas leituras. Ó, se eu travei, eu não sei como. Eu não sei como é que eu travei. É o mesmo probleminha daquela peça da frente. Deve ser. Tu falou de uma coisa que assim, me chama sempre muita atenção, porque tu falou de ciclovia. E São José, por uma questão geográfica, né? Por inclusive, ter uma densidade demográfica muito pesada, e por estar no meio de Biguaçu, Palhoça e Floripa, a gente sofre muito com mobilidade. Sofre. Como pensar, né? Como pensar mobilidade? E daí eu já vou jogar André, uma coisa. Deixa eu só ventilar mais uma coisa para te continuar nessa resposta. E nós temos um plano diretor que é lá de 84, e que a gente precisa renovar e que, enfim, não veio para esse mandato discutir. Então, eu queria que tu fizesse uma conexão em relação a isso, porque possivelmente o futuro prefeito ou prefeita da próxima gestão vai ter que botar em pauta o plano diretor. Sim. Então, eu queria que tu fizesse uma ligação em relação a isso, a mobilidade. Eu te digo que é uma prioridade o plano diretor, porque ele vai nortear essa cidade. Então, se tu me perguntares, tem áreas que tu vais fomentar e intensificar um desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, é lógico. Porque este é o momento de eu aproveitar uma variável dessa cidade, que é essa centralidade da região metropolitana, e fazer com que eu consiga atrair para cá investimentos daqueles que eu desejo. Entende? Porque eu posso qualificar esses investimentos e assim gerar emprego para o meu jovem, para o meu adulto, que precisa ser inserido, porque ele vai ser inserido ali. Então, algumas áreas, e é o plano diretor que faz isso. Tem outras áreas que eu tenho que cuidar muito mais, da preservação e de cuidar para resolver algumas situações que agora já estão estranguladas. E são possíveis, mas nós temos que nos debruçar no plano para ver. E isso não é da cabeça de algum iluminado, ele tem que ser discutido. E como eu te digo, eu não posso atender exclusivamente a um segmento que queira, entre aspas, explorar. Não, eu tenho que fazer um equilíbrio disso daí. E aí vai as questões que aí, transporte. Nós temos possibilidade, esse é um dos gargalos de São José. Mas nós temos macro projetos que podem ser implantados imediatamente, com parceria e com busca de outros atores de entes federados para viabilizar. Entende? Conclusão da Avenida das Torres, a beira-mar de Barreiros. Mas é uma discussão que tem que ser feita com a população e destravar aquele segmento. Bom, mas nós temos outras possibilidades de fazer essa fluência, que é o plano diretor que acaba rebatendo, ele rebate isso. Então, essa discussão do plano diretor ela é bastante complexa e ela já iniciou, mas ela deve ser remetida à Câmara para que abra-se as audiências públicas e as pessoas possam ir lá fazer a discussão. E rebate aí na cultura, rebate no turismo, rebate na gastronomia. Tu sabes que eu sou um grande defensor da indução do desenvolvimento econômico para algumas áreas. Por exemplo,
O eixo Praia Comprida, Ponta de Baixo, ele é um eixo que tu tens que potencializar a gastronomia. Porque eu vejo inúmeras pessoas que vêm aqui à cidade, meu Deus, esse casario é fantástico, essa orla é fantástica. Então, são políticas que induzem e não tem custo. Entende? É um suporte, é a possibilidade de que ali vá se apresentando. Tu vai em grandes países e o espaço público ele é utilizado quando ele está livre em alguns períodos. Inclusive, eu e o vereador Caí fizemos uma proposta que está para ser analisada da ocupação desses espaços. Isso é com planejamento, isso é com gestão que se faz, e não dá colapso. Por outro lado, tem que ser pensado isso também na região de Barreiros, tem que ser pensado no mesmo mote na região de Forquilhinhas, porque aí essa questão que tu falaste da mobilidade, ela vai trabalhando um conceito que se chama centralidade, a centralidade de algumas regiões e de alguns bairros, de tal forma que eu consiga permitir que ali se desenvolva economicamente e o morador fica ali, o morador compra ali, o morador circula ali, e tu vais criando indiretamente também um alívio em toda essa carga que nós temos hoje. Então, eu não sei se eu fiquei bastante claro, mas tu vê como é uma peça, que é o plano diretor, que consegue destravar tudo. E ele não tem um olhar, que é só aquele olhar de ocupação, não, ele tem um olhar de desenvolvimento, mas ele diz que cidade nós queremos. E nós, eu volto a dizer, nós temos uma grande característica positiva e também danosa. Como nós somos o centro dessa região metropolitana, nós temos uma sobrecarga no sistema viário, uma sobrecarga numa série de coisas. Perfeito. Então, essa característica eu não vou mudar. Então, a pergunta é o seguinte, de que maneira eu posso me aproveitar dessa característica e trazer qualidade à nossa gente? Aí eu te digo que nós temos inúmeras. E o plano diretor, ele é a ferramenta que pode induzir, é um instrumento de indução para a qualificação do meio da nossa cidade. E uma coisa que é importante frisar, até por ser a quarta maior cidade do estado, e de que a gestão municipal tem que cobrar muito firmemente do governo do estado, para que o governo do estado também olhe mais para São José, né, tendo em vista várias questões que são inclusive de responsabilidade do governo do estado. E eu quero até te fazer uma outra provocação, que é em relação ao saneamento básico. São José ainda sofre muito com saneamento básico, porque não são todas as regiões que têm esgotamento sanitário. Recentemente, em fevereiro, o Ministério Público entrou com o processo em cima da Casan, obrigando que eles não despejassem mais aqui em Barreiros, na praia de Barreiros, o esgoto, porque tem uma subestação. Mas, inclusive, algumas pessoas já nos falaram que o cheiro ali está terrível. Areias não tem saneamento, não tem esgoto sanitário, Serraria não tem no máximo Barreiros e Bela Vista. Como é que tu encara isso? Porque não dá mais para no século XXI a gente não pensar em não ter esgoto, né, um tratamento de esgoto no município que nem o tamanho de São José. Perfeito. O que tu acha? Eu participei da discussão do Plano Integrado de Saneamento Básico, que está sendo agora concluído e que já teve audiência, foi colocado para apreciação pública, e ele trabalha a questão de esgotamento sanitário, água, resíduos sólidos e drenagem urbana, as 4 variáveis. E ali está contemplando exatamente uma escala de planejamento que até 2039 nós devemos estar com praticamente 100% da parte de esgoto, água, bem antes, que nós já estamos quase com 100%, e entra a questão da drenagem e dos resíduos sólidos. Mas vejam bem, esse é um serviço que ele foi concedido. E eu defendo o seguinte, São José é uma das cidades que mais contribui para manter a companhia, a Casan, que é a companhia de águas e de esgotamento, né, de saneamento. E a cidade tem que cobrar em cima do seu fluxo de caixa. Se eu contribuo para que o serviço seja prestado e tem um superávit, esse dinheiro tem que ser usado para financiar as minhas ações dentro da cidade. E essas ações, quem tem que dizer é o município, porque o município, pela legislação federal, ele é o detentor do direito, da titularidade do saneamento básico. Mas nós viemos de um modelo, e aí é importante que a gente lembre, que as companhias eram estatais e elas não prestavam continência aos municípios. Então, os governos do estado decidiam. E o quanto era superavitário ou não uma cidade, não importava. Hoje, não. Hoje, tanto que acontecia o que, André? Tinha uma coisa que se chama subsídio cruzado.
que quer dizer, o que sobrava aqui se aplica numa região, pode até ser com projetos mais caros, que não tem capacidade de contribuir e pagar. E o saneamento básico tem que ser pago pela lei federal. Cada cidade tem que pagar, por isso que tem que adequar a modalidade à sua cidade. Para tirar esse desgaste de força política, e tu entendesse bem qual é essa que eu digo, passe-se exatamente a ter uma equação que é essa de equilíbrio. Então, hoje nós contribuímos e nós temos que chamar os atores e dizer, querida, aqui é o seguinte, nós vamos licenciar um loteamento, a cidade avaliou, a cidade licenciou ambientalmente, fez todas as exigências, tem rede de esgoto, quem tem que ligar no tratamento e exigir na hora, antes de vender, é a companhia, quem tem que acompanhar é a companhia, e assim tem que ser feito. E nas regiões mais históricas, nós temos que ter um plano que seja hierarquizado dentro dessas condições financeiras que a cidade tem, por isso ela tem essa qualidade, e de fazer esse cronograma e exigir pela hierarquia, né? Primeiro os mais populosos, porque o impacto no meio ambiente ele declina rapidamente, e a gente vai ver as transformações acontecendo. Por isso que não pode ser um plano. O que acontece, que até para não me alongar muito, às vezes as pessoas não fazem esses investimentos, porque são investimentos que têm muito tempo para ser implantado e ter o resultado. E às vezes o teu olhar, ele está no teu mandato, e não no desenvolvimento da cidade. Aí o que tu faz? Tu faz aquilo que se vê e todo dia se passa, está ali. Por mais que se abra um buraco para botar a rede de esgoto e tu estás vendo, primeiro tu diz, oh, que droga, esse buraco, oh, veio a chuva, piorou ainda, o trânsito. Quando fecha, tu vai lembrar o quê? Em um mês do buraco, depois tu nem lembras que ali embaixo tem a rede de esgoto, que é muito mais interessante. Então, vai conscientização, vai envolvimento, vai um trabalho bem denso. O contrato da Casan vai até quando aqui em São José? Ele tem, eu acho que mais uns, olha, eu não quero mentir, mas mais de 5 anos, mas vai ser renovado agora. E essa renovação vai exigir que a cidade agora puxe as rédeas e diga, eu vou renovar, porque ela pode ter uma companhia dela. Eu defendo a renovação, mas assim, André, agora a cidade vai dizer o seguinte, nós vamos renovar, mas é assim, 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 eu quero conhecer o meu fluxo e eu vou definir. Eu pago pelo serviço que é prestado e o que sobrar eu vou investir nas obras. E isso está refletido no plano agora, e nós tivemos a alegria de participar dessa integração e da atualização do plano, inclusive dessa escala que vai até 2039, que é até quando vai ser feito essa postergação, para que a gente consiga, inclusive, ter 100% de saneamento e 100% de água, ou quase isso, porque tem um crescimento vegetativo, né? Essa conexão do Poder Executivo com a Casan é importantíssima, até para que a própria prefeitura não desperdice dinheiro quando faz um asfalto de uma rua, sabendo que a gente não sabe, mas daqui a um ano vai passar o esgoto. Nós temos várias ruas aqui no bairro Ipiranga, a Francisco Napo, que foi asfaltada, não tem esgoto. E a gente sabe que daqui a pouco o esgoto vai ter que chegar aí. E pode ser bem, pode ser depois, e daí vai ter que quebrar o asfalto, claro. E o asfalto o dinheiro que é imposto dos... Aí eu te digo o seguinte, aí falta uma coisa que chama planejamento e um planejamento integrado. Eu tenho que chamar os atores e dizer, eu vou asfaltar tal avenida. Eu já quero que implante ali, nem que não vai interligar agora, a rede de esgoto, a drenagem, porque eu não vou voltar lá. Perfeito. E aí o que tu faz? As conexões tu vais fazendo depois, se tu podes garantir agora, tu garante agora. Ou faz o seguinte, o meu plano de expansão, por exemplo, vai ser Areias. Eu vou fazer o plano de expansão da rede de esgoto agora. Então, eu não faço nenhuma intervenção na infraestrutura, ou pelo menos na capa asfáltica, nada agora. Mas comunica a população. Nós vamos ter no próximo ano um caos urbano, porque nós vamos implantar a melhoria para a tua vida, né, para a tua família. Quando tiver tudo pronto, eu entro com a infraestrutura. Aí eu amenizo isso. Só tem um jeito. Eu chamo os atores na mesa e digo, olha gente, aqui é assim, porque ninguém pode rasgar dinheiro. Os recursos são escassos. Eu não posso me dar um luxo, mesmo que a companhia, ela que paga a recuperação. Mas tu sabes que é uma avenida recém-asfaltada, ser cortada e botado uma rede de esgoto embaixo, tu nunca mais faz o asfalto do mesmo jeito. Então já está sequelado. Então o que falta aí é efetivamente um planejamento, mas um planejamento que, olha, eu volto a dizer, cidade,
e não o ator. Porque o Sim. ator passa, mas a cidade não. E o legado tem que passar para o outro, não importa quem seja o ator. Porque o outro é a qualidade de vida da população e é a cidade. Política de cidade e não de governo, né? Sem É isso. dúvida. Sem É, dúvida. o Thiago Matos ele fez uma pergunta. Daqui a pouco eu vou perguntar, mas só para não sair dessa questão do meio ambiente, tem uma questão que tem chamado muita atenção, que é as invasões aqui na Avenida das Torres, na Serraria, no final de Areias e tal. Nós temos dois problemas ali, que é a questão das famílias que não têm casa, porque isso é um problema, não adianta a gente negar, não é simplesmente ir lá e derrubar. E nós temos o problema que é o pessoal que está invadindo a área verde, desmatando. Como olhar para isso? Tendo em vista, mais uma vez eu vou dizer, São José é um município pequeno geograficamente, é um município muito populoso, é o 9º município do país mais verticalizado. Como olhar para isso? Porque a gente não pode deixar que eles subam e que eles derrubem as matas, mas a gente também não pode deixar que um pai e uma mãe, às vezes com 5 filhos, fiquem na rua. Como olhar para isso? André, aí tem questão que as políticas, e tu tens que estratificar o que está acontecendo. Nem sempre é essa característica que tu dizes, mas algumas vezes é. Uma coisa é clara, aquela propriedade que tem reserva ambiental, ou que tem uma característica ambiental, a Mata Atlântica, por exemplo, ela não pode ser invadida, ela é um patrimônio da coletividade. Então o poder público tem que agir, sim, contra toda e qualquer invasão, ponto. Porque a informalidade na cidade cria uma série de problemas para todo o coletivo. Essa é uma questão, certo? Que tem que ser cobrada dos organismos públicos e também do privado, que às vezes permite a invasão, porque, entre aspas, faz umas negociações à parte e numa terra que não pode fazer uma intervenção, ele acaba lucrando alguma coisa. Ponto. Por isso que tu tens que conhecer efetivamente o problema. A outra questão é, de alguma maneira, tu tens que atenuar o impacto atrativo da cidade. Porque todo mundo, principalmente em crise, ele vai à busca de uma oportunidade. Eu acho que essa semana alguém me mandou uma mensagem de uma pessoa que veio de bicicleta do Rio de Janeiro, porque ele pensou em Santa Catarina, eu vou resolver o meu problema. E ele chegou aqui, ele tinha o suficiente para pedalar até aqui e comer os lanchezinhos. E chegou aqui, encontrou esse ambiente, não consegue um emprego. Entende? Então, olha só, imbuído de uma ótima ideia, de um ótimo pensamento. Ali é que tem que ter um suporte de uma política que acompanhe essa questão e, de alguma maneira, ele vá linkando uma coisa que é social com a própria questão habitacional. A questão habitacional, ela é uma política que tem que ser vista com seriedade, mas tem que envolver todos os atores, que é como tu dizes. A cidade que arrecada o que nós arrecadamos e que a maior parte do bolo vai para o governo federal, a segunda maior parte do bolo vai para o governo estadual e a menor parte do bolo tributário fica na cidade, onde estão quase 100% dos problemas, aí tem um problema sério. Então não se trata de assim, eu não sou amiguinho de A ou de B. Não é amiguinho, é dignidade, é dado. Ele é força de um povo que tem que dizer, nós queremos de volta minimamente uma boa parte daquilo que a gente investe, porque nós sabemos que algumas coisas, elas são para todas, né? Então, ela é complexa, não é uma situação fácil, não, mas eu te digo, em específico, algumas áreas, elas têm que ser proibidas e seguradas as invasões e pensadas políticas paralelas e de solução. A cidade não tem capacidade de solucionar tudo, mas com ação conjunta com as outras esferas, pode solucionar bastante coisa. O Junques aqui está dizendo que falta um pouco de fiscalização por parte do Poder Executivo Municipal. Falta bastante. Participando. Já que não tem como a gente não falar de coronavírus, né, de Covid-19, infelizmente o país vive esse momento muito ruim. E o Thiago Matos, ele fez uma pergunta, Moacir, que ele quer saber o que tu acha do tratamento em relação ao Covid em São José. Como é que tu estás vendo as coisas em relação ao combate ao Covid? A gente tem debatido muito isso, e eu, como sanitarista, nós estudamos muitas vezes essa questão epidemiológica. E aí, para o Thiago, a cidade ela fez uma restrição, e o Estado fez uma restrição, porque não tinha capacidade
de suportar a doença, a incidência em muita gente, e se agravasse, não tinha onde tratar. Inegavelmente, Thiago, nós só temos duas alternativas. Ou segurar isso, né, para ter estrutura, ou esperar a vacina, porque a população vai ter que estar exposta. Eu só vou estar livre dessa ameaça quando eu for efetivamente contaminado ou imunizado. Ponto. A maioria das pessoas talvez não tenham sintomas, mas para quem tem sintomas, nós estamos falando de 52 mil pessoas. Então eu te digo assim, ó, nós temos nos pautado na Câmara, inclusive tu, André, de sempre manifestar o olhar que a equipe técnica vai dando, porque eles trabalham com dados e com indicadores que podem dizer, opa, freia agora que a coisa está feia. Porque mais um passozinho eu não tenho o que fazer para dar assistência para essa população e vai ter muita morte e aí a coisa é terrível. E a vida tem que ser preservada. Então, nesse sentido, eu vejo que tem muita coisa certa aqui, tem muita coisa sendo trabalhada com seriedade. Me preocupa um pouco que também nesse viés do Covid, muita gente tem tentado tirar casquinha política. Isso me incomoda, porque não é momento para isso. Como não é um momento para politizar essa discussão, entende? Não é culpa de A, não é culpa de B. Agora tem enfrentamentos que não estão corretos. Não estão corretos, às vezes na prática estão, mas na expressão não. E vamos lá, a população precisa sentir, nós temos essa necessidade, de quem está no comando, ele tem mão firme e ele sabe o que está fazendo, ele sabe para onde está levando. Quando eu vejo instabilidade nessa decisão, eu acabo me permitindo, eu acabo criando um problema. Então, eu vejo que tem muita coisa positiva, sim. São decisões dificílimas, muito difíceis, porque tem diversas variáveis que competem aí junto com a saúde pública, mas também te digo assim, na minha opinião, sempre a saúde tem que estar, a saúde das pessoas e a vida das pessoas tem que estar colocada em primeiro momento, e na medida do possível, aí eu concordo, tu tens que respaldar as outras variáveis para que logo se volte à normalidade, porque tem outras questões que têm que ser contempladas também junto dessa crise. É importante a gente frisar que as pessoas têm que se cuidar e para que a coisa volte cada vez mais ao normal, sim, esse cuidado é fundamental. De evitar de ir para a praia, porque não é momento de ir para a praia, não é momento de ir para o parque, não é momento de fazer festa, porque daí sim o comércio vai continuar podendo ficar aberto, o restaurante pode ficar aberto, se a gente fizer a nossa parte, porque eles estão fazendo a parte deles. Né? Todo mundo está fazendo a sua parte, mas tem alguns que não, e é isso que não pode acontecer. Moacir, eu vou fazer duas perguntas em uma. Uma eu poderia responder, mas tu vai responder, porque o Kremer está dizendo o seguinte, por que não criaram uma lei agora como vereadores falando em relação à questão das pavimentações das ruas com esgotamento sanitário? Ele vai te responder, Kremer, mas é porque tem algumas leis que a gente não pode propor, que tem que ser leis que partem do Poder Executivo. Isso. E também, só para não esquecer, já que a Ivana Rachadel está perguntando, qual que é tu és um pré-candidato, mas qual seria a proposta para acabar com aquelas invasões na Vila das Torres? Tu já respondesse, mas acho que tu podes reformular isso. Lá. Então, está contigo para te falar. Tem ações, Kremer, tem ações que nós não podemos propor uma lei que onere o município. Eu vou explicar por quê. Porque quem ganha de prefeito, ele tem uma proposta de governo para a cidade e, teoricamente, a população escolheu aquela proposta. E ele diz onde ele vai desenvolver com o recurso que é disponível. Imagina se 20 vereadores, cada um fizessem propostas de leis nesse sentido assim, tem que fazer tudo assim, que vai onerando a cidade, então ela não teria capacidade de desenvolver o que muitas vezes é obrigação constitucional. Por isso que isso é uma prioridade que tem que estar contemplando as diretrizes de quem se propõe, de quem é pré-candidato, para colocar essas coisas em prática. O que pode acontecer é de que o próprio plano diretor que nós já falamos, ele defina umas características dos novos empreendimentos, e aí sim, tanto que define que a maioria deles, eles já têm redes implantadas, mesmo que não utilizando. Eu poderia te dar 2 exemplos, não vou fazer até para não fazer propaganda, mas existem. E onde isso não é possível, os sistemas individuais têm que ser garantidos, isso ambientalmente hoje é garantido. Então, é nesse contexto que eu te digo que a proposição de algumas leis não podem nascer na Câmara, porque senão elas já nascem mortas, elas são inconstitucionais e elas não prosperam. Por esse motivo. Lógico que a gente teria que analisar para ver se essa aí é uma delas ou não.
Com relação às invasões, não é uma coisa assim tão simples como eu falei, né, André? Nós temos que tem que ter uma equipe que faz esse monitoramento da cidade. E onde estão tendo ocupações irregulares e esse dano, elas têm que intervir antes do acontecimento, porque depois nós temos um problema estabelecido. E eu vou fazer o quê se eu tenho 50 ou 100 famílias numa determinada área? Aí a coisa é muito mais complexa. Porque eu vou ter que trabalhar com alguma política de aluguel social, eu vou ter que ver algumas regiões onde eu possa implantar habitações, mas tem que lembrar que tem um cadastro habitacional que é hierarquizado pelo cadastro na cidade. Então, tu vê como é complexo. Daqui a pouco eu estou burlando uma lei para resolver um problema. Então, a melhor coisa é efetivamente que essa ação ela se antecipe à ocupação, né? Essa é a única fórmula para que isso seja resolvido. Depois dela, então, tu tens que entrar com uma variação de ações de todas as áreas para poder tentar minimamente resolver. E ninguém quer uma ocupação no seu entorno, né? Mesmo as pessoas que têm esse entendimento, porque sabe que ali vai ser um foco de problemas muito sérios, até que a gente tenha uma estabilidade e um equilíbrio ambiental, urbano, paisagístico, por exemplo. Moacir, seguinte, tá muito bom o bate-papo e faltam só mais 10 minutos, passou rápido e Muito rápido. isso é bom, né? Eu vou te fazer duas perguntas para a gente tentar responder antes de a gente se despedir. Tem uma galera aqui muito legal participando junto. O Marquinho falou aqui da questão do contorno viário que tem que acabar. Marquinho, realmente o contorno viário talvez seja uma das maiores vergonhas para nós aqui, porque está há muito tempo e realmente tem que terminar. Mas o que eu quero te provocar, Moacir, é o seguinte. Cultura, né? Tu sabes como a gente conversa sobre cultura. E em São José, a gente já teve muitos projetos voltados para a cultura que envolvem a educação. Para trabalhar com aquela criança que estuda de manhã para de tarde poder estar fazendo uma aula de música, de violão, ou de fanfarra, ou de clarinete. Como é que tu acha que um prefeito, né, pode pensar nisso, mas assim pensar concretamente para fazer com que o ensino público tenha nos seus contraturnos atividades especialmente voltadas para a cultura e também para o esporte? Olha só, André, eu ia cortar isso em dois momentos. Tem uma coisa que tu começar a estabelecer escolas integrais, que não dá de fazer em todas, em algumas regiões, para tu modelar isso daí. Mas integrais não é de tempo integral e aí fica lá a criançada. Aí é um saco. Ela tem que ter qualidade. E aí sim agrega o que tu falou, né? A música, a dança, a arte como um todo e a cultura como um todo. Isso é possível dentro da própria estrutura. Mas também é possível quando tu busca parceiros. Tem muita gente querendo estar envolvido aí. E eu sonho no momento em que a cultura ela não fique centralizada em alguns polozinhos, que ela consiga chegar em todos os bairros da nossa cidade. Agregados a algumas estruturas que nós já temos, que é muito fácil, dinamizando os potenciais de cada região e da própria cidade. E outro dia nós discutimos isso. Às vezes o custo de uma aparelhagem, de um palco, ou de uma promoçãozinha numa região, ele não sai tanto. E o artista, ele está lá. E isso tudo vai criando uma consciência muito mais ampla na população, que hoje não tem. Nossas crianças não são habituadas ao teatro, mas não receberam essa vivência, nem lá na formação, nem aqui. A musicalidade também não, a parte de tocar um instrumento, meu Deus, que dificuldade, porque não tem acesso, né? Também não tem isso trabalhado nas escolas, essa variável, ela passa assim como se não fosse importante, ela é prioritária. Porque tu vai desenvolvendo inúmeras áreas do ser humano e da convivência, e da cultura e da história, é imprescindível. Na parte inverter o sentido, né? Levar o teatro para as crianças, não trazer as crianças para o teatro. Mas né? É lógico. E assim, e perceber o quão isso é rico, porque existe troca, existe debate e discussão através da arte, entende? Então tem uma série de coisas que passam ali. A questão do esporte, por exemplo. E tem uma lei minha, inclusive, na prática do incentivo às práticas desportivas. Posso fazer nos locais, com uma estrutura mínima de professor de educação física, de um psicólogo, uma estrutura mínima de lanche, no contraturno, inclusive acompanhando como é que essa criança está lá.
Entende? Nas estruturas das comunidades, onde não tem a quadra, se faz a quadra, mas a maioria tem. E aí entra uma coisa que eu chamo de parceria. Tem muita gente querendo ser parceiro quando vê que um projeto ele não tem um fim dele mesmo. Ele tem um segmento muito maior. Olha que tu trabalhas isso, nossa, tu vais inserindo e tirando um monte de gente que hoje é refém, porque está no ócio. A ociosidade é um problema sério, cara. Mas com tudo isso que nós temos possibilidade, não pode ter um requinte, eu tenho essa oportunidade no centro de São José. Não, isso não resolve nada para quem mora no sertão, ou na Polônia, ou lá em Areias. Não vou para lá. Entende? Então, é levar a arte, levar essa possibilidade, mas é assim, ela é uma bola que tem que ser girada. E aí tu vai me perguntar, nós temos condições ideais para isso? Não, mas gira a bola que as condições vão sendo construídas no girar. É assim que eu defendo essas duas variáveis. A Ali colocou aqui que nós temos que ter equipe multidisciplinar. Eu acho que é isso aí mesmo, Ali. É indiscutível. Tu tens 3 minutos, tá? Eu vou fazer as 2 últimas perguntas que eu acho que são fundamentais. Eu sei que vai ser difícil para te responder. Uma é em relação à questão do desenvolvimento econômico, em relação à Secretaria da Receita, porque a gente sabe que tem muita reclamação em relação às demoras para poder abrir uma empresa, por exemplo. E a outra pergunta, que é uma resposta difícil de dar rápido, mas só para deixar de forma sucinta, o Wilson perguntou em relação à Beira-Mar de Barreiros, que realmente é uma coisa que a próxima gestão tem que pensar urgentemente, porque a Leoberto Leal não dá mais para andar de carro. Vamos lá. Então, tens 3 minutos. Difícil. Beira-Mar de Barreiros, ela é viabilizada com parceria, e não tem jeito. Eu trago parceiros, mas eu tenho que ter um projeto para aprovar, eu tenho um monte de licença para serem vistas. O que acontece? Onde as pessoas recuam? Isso pode demorar 3 anos, 4 anos, e aí tu pensa, eu vou fazer tudo e eu não vou colher o fruto. Pouco importa. Eu tenho que pensar que a cidade precisa e aquilo alguém tem que dar o start e a gente tem que ir atrás e evidenciar todo o esforço. Depois os parceiros vêm e a gente viabiliza. Ponto. Eu poderia fazer 1 hora de discussão em cima disso, mas tu me deu 3 minutos, mas essa é a questão. Tem que ser começado. É o Instagram, não sou eu. Sim, tem que começar e tem que começar porque é cidade, não é pessoa. Perfeito? Essa foi que eu acho que é para onde a gente vai, né? A segunda pergunta que me fizesse foi do quê? Do desenvolvimento econômico? Da questão da Secretaria da Receita, uma Secretaria de Fazenda, né? Nós temos que fluir os processos, André. Fluir, fazer com que as portas de entrada de demandas ou de viabilidade de um projeto sejam uma, e não 3, não a multiplicidade de documentos. Conseguir fazer com que as estruturas estejam mais centralizadas e mais fluentes, mas com respostas. Eu deveria saber, hoje eu estou entrando com esse pedido, quanto tempo leva mais? Consulta de viabilidade, meu Deus, eu deveria pegar tudo já no sistema, em casa inclusive, eu não preciso vir para uma consulta de viabilidade. Hoje nós temos instrumentos para isso, mas então a gestão, que tem muita gente boa na gestão, é a gente dar a eles condições de fazer isso e fazer de uma maneira que a população, o cidadão que vai dar, ele se sinta digno e não um pedinte. Né? Ele não é um pedinte, ao contrário, ele é o dono, ele é o chefe. Então tem um cliquezinho ali que a gente tem que inverter para a coisa fluir. Tá certo? Beleza, Moacir, já que estamos no final, para o Instagram não derrubar a gente, agora eu vou dar um de apresentador. O pré-candidato tem um tempinho para poder dar um abraço aí na galera. A gente sempre teve umas 30 pessoas sempre assistindo, a galera mandando um bocado de mensagem. Na verdade, a gente tem muito assunto para conversar e eu acho que a gente vai conversar muito ainda. Então, para te poder se despedir dessa galera aí, o que tu diria de positivo? Agradecer essa participação, isso enriquece demais, e dizer que é uma pré-candidatura e a gente pede que muitas pessoas apoiem essa pré-candidatura, para que a gente possa viabilizar muita coisa que tem para ser viabilizada com o pé no chão e com a junção de esforços e de ideias. É isso que nós queremos, não são sonhos utópicos, são baseados numa realidade. Há muito por fazer e há muito que dá de ser feito. Lógico que esse período é um período de pré-campanha, então nós estamos à busca de apoios para a pré-campanha, mas acima de tudo, cada um que está nos ouvindo e que está assistindo, ele tem que acreditar que isso é possível, se entusiasmar de novo no projeto de cidade e buscar novos apoios para que isso possa se concretizar mais à frente. E agradecer essa participação que eu acho fantástica, para a gente, inclusive, partilhar as ideias e buscar outras. Beleza, Moacir, obrigado pela tua participação também. Valeu, galera. Esse foi o primeiro bate-papo.
E a gente vai fazer muitos outros, porque a gente precisa conversar muito. E eu só quero frisar uma coisa que eu sempre digo: a participação comunitária é fundamental. Então participe e mandem ideias, porque assim a gente vai fazer uma cidade cada vez melhor e mais humana. Perfeito. Valeu, até mais. Um abraço para todos. Valeu.